Maravilha, maravilha, a graça e a paz do Senhor reinem em vossos corações. Vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Eu quero falar sobre o fundamento da fé. Estamos já falando sobre isso e nós vamos continuar falando sobre o fundamento da fé, entendeu? Fundamento da nossa fé, onde a tua fé está apoiada, onde você apoia a tua fé. Quando nós construímos um prédio, temos que fazer uma base de apoio, chama pedra angular, que sustenta o edifício. Então, a tua fé tem que ser edificada sobre a pedra angular. Então vamos ler aí a Escritura. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um tema muito pregado, escolhido em congressos, convenções. Mas nós temos que parar e analisar hoje esta palavra para mim e para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta palavra você pode dizer, Edivaldo, mas essa palavra de um povo que Deus está falando, de uma tribo. Não vou contar a história deste povo nem dessa tribo. Eu quero trazer esta palavra para mim hoje, como fosse específica, para mim, Edivaldo do Carmo. Está entendendo? É para nós. Então nós temos que pegar esta palavra e trazer para nós. Essa mesma promessa que Deus, essa exortação, e automaticamente uma promessa, que ela não pode voltar atrás do que está estabelecido. Esta promessa é para os judeus, é para todas as tribos de Israel, é para todos os gentios, é para mim, para você. Você entendeu? Que clama, que você crê que tem um Deus. Porque se você ler a Bíblia, é porque você crê que tem um Deus que criou os céus e a terra. Senão você não estaria parando para me ouvir e nem ler a Bíblia. A palavra de Deus é o poder. A Bíblia não tem poder se não for o conteúdo. Então, eu quero trazer hoje, na circunstância que nós estamos vivendo, de um povo que está faminto para receber a bênção de Deus. Um povo que está gemendo, uma geração que geme, que sofre na face da terra, está entendendo? Pela circunstância da queda do homem. Mas aqui tem uma palavra direta para o meu coração. Se nós formos ministrar aqui sobre se o meu povo, quem é o povo, já se daria um tema, já um tópico, né? E depois, que se chama pelo meu nome, quer dizer que ora, chama a Deus, seria outra ministração, né? Em sequência. Mas eu não quero explicar quem é esse povo, o povo que ora, que chama, o povo que se humilhar, e manda o povo se humilhar, o povo orar e buscar a minha face. Há um povo que chama pelo meu nome, até exageradamente. Se ele tropeça, fala, ai meu Deus. Se queima a mão, ai Jesus. Um povo que fala assim, sem razão alguma, fala o nome de Deus. Está entendendo? Em coisas que não tem nada a ver. Entendeu? E buscar. Então ele dá uma receita para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, ó, eu quero parar no ponto principal. Converter dos seus maus caminhos. Converter dos seus maus caminhos. Nós temos que nos converter ao fundamento. Nós temos que converter ao princípio das verdades estabelecidas para o cristianismo. Nós temos que converter a Cristo o nosso coração. Nós temos que nos converter a Ele, somente a Ele. Então há muitos que estão chamando Deus. Estão chamando Deus. Vamos ver? Romanos capítulo 1, versículo 25. Também é um texto grande que fala de muitos assuntos.
Mas ele diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nós não estamos vivendo isso, onde mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. As pessoas, elas honram mais a criatura do que o Criador. Ela honra muito mais a criatura. Elas valorizam muito mais a criatura do que o Criador. Que isso, Edivaldo? Então essa é a questão de muitas pessoas não receber a bênção de Deus. Porque quando eles deixam de se converter a Cristo, a palavra, entendeu? Não se converte a Cristo, entendeu? Então Deus já faz já explica aqui, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então eu ouvirei do céu. Caso contrário, Deus não vai ouvir. Quando você acha, porque você é da igreja mais antiga do mundo, ou da igreja popular, denominada tal, você fala que crê na palavra, mas a tua fé está depositada na tua denominação. Você acredita que Deus só pode operar quando você vai lá naquela catedral, ou naquele tabernáculo, ou naquela choupana, que está escrito igreja tal. Uma exposição que eu vou falar, o ministério nosso, Igreja Vidas Transformadas. Então eu creio que a glória de Deus está em cima daquele púlpito feito de madeira, está entendendo? Onde nós pregamos a palavra. Então eu tenho que ir lá naquele lugar, para que Deus opere em mim, para que eu receba o perdão dos meus pecados e a oração. Então, eu estou mudando a verdade de Deus em mentira. Eu estou mudando a verdade de Deus em mentira. Está entendendo? Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que me converter a Ele. Não me converter a um salão, a uma denominação, a um púlpito, ou me converter a um ser humano. Eu não tenho que honrar mais a criatura do que o Criador. Eu tenho prazer em ouvir as escrituras só quando o pastor prega, o missionário, o diácono, o apóstolo. Mas quando eu olho na Bíblia, só a Bíblia, eu não tenho prazer na palavra. Eu não tenho prazer naquilo que Deus estabeleceu. Então eu estou honrando muito mais a criatura do que o Criador. Vamos lá. Nós temos que honrar o Criador, honrar a palavra. A tua fé não tem que estar, está entendendo, em coisas que não é a palavra, porque a palavra está escrito. Mas Ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então está escrito, é a palavra. Eu tenho que me converter à palavra. Quem que está aqui? Mas Ele está no singular. Ele está na pessoa do masculino. Aqui está profetizando Isaías a vinda do Messias, que iria ser crucificado na cruz. E está escrito que pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então somente Ele, nós temos que converter a Ele, Jesus. Jesus é o fundamento da nossa fé. O profeta Isaías está falando que Ele levou as doenças e as enfermidades. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Ele está no singular de novo, na pessoa do masculino, Jesus, Filho de Deus. Ele foi oprimido e afligido. Não foi mais ninguém. Não foi ninguém mais, querido. Preciso de explicar mais alguma coisa? Então, se você não se converter a esta palavra, Deus não vai ouvir a tua oração e não vai sarar a sua terra. Há muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus, mas eles não estão querendo ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus. Ler a Bíblia é ouvir Deus. Eu não estou pregando para você, eu estou mostrando a Bíblia, a palavra.
mas não abriu a sua boca. Foi como um cordeiro levado para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então aqui, querido, não foi nenhum missionário, não foi Lutero que morreu na cruz do Calvário, não foi, e nem que se Lutero morresse ele era um pecador, ele precisava da misericórdia e salvação. Nenhum homem poderia salvar nós, nem Moisés, está entendendo? Nem Abraão, ninguém. Foi ele, o Messias, o prometido. Ele foi oprimido e afligido. Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluia. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano da sua boca. Aleluia. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ele é a expiação do teu pecado, do meu pecado, então eu tenho que me converter a ele. E verá a sua posteridade, prolongar os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então quando eu me converto à palavra, agora você está convertido em quê? Na denominação que você segue? Igreja Vidas Transformadas não pode te curar. Igreja Vidas Transformadas não expulsa demônio. A Igreja Vidas Transformadas não pode fazer nada para você. É uma instituição na terra, mas lá no céu o que manda é eu, o meu nome, Edivaldo Carmo. Serviu a Deus, creu que Jesus é o cabeça, que é a pedra angular que sustenta o edifício, a palavra de Deus. Então está aqui Jesus Cristo, aleluia, este crucificado, que está aqui, Isaías falando da sua crucificação. Todavia o Senhor agradou pôr-lo na cruz, para enfermar ali, para levar a minha doença, as minhas enfermidades, as maldições que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então quando eu me converto a Jesus Cristo, aí há uma mudança. Meu querido, nós temos que nos converter a isto, para Deus ouvir a nossa oração, para Deus sarar a nossa terra. Quando nós não nos convertemos a Jesus Cristo, aleluia, não aceitamos a sua morte na cruz, e morremos com Ele, para nascer de novo, uma nova criatura, entendeu? Para que o velho homem, que vivia dominado pelo pecado, seja sepultado, para que você viva um novo homem, que tem prazer na santidade do Deus vivo. Aleluia. Mas Edivaldo, como eu faço? E agora, como que é que eu me converto? Você se converte a um Deus que você não vê, mas a palavra é o próprio Deus. Você tem que se converter às escrituras sagradas, querido. Você tem que se converter no que está escrito na palavra. Você não tem que honrar mais a criatura do que o Criador. Você não tem que honrar mais a tua denominação do que o Criador. Você não tem que honrar mais a homens do que a Deus. Você tem que acreditar nas escrituras. Tem que haver uma conversão. E a palavra de Deus diz que Deus é Espírito, e importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Quando eu creio na palavra, eu estou crendo no Deus Espírito. Eu não estou vendo Ele, mas Ele é Espírito. E importa que os adoradores o adorem em Espírito e verdade. Aleluia. Se você adora a Deus em Espírito e verdade, você está se convertendo às escrituras sagradas, e Deus vai te ouvir as tuas orações, vai sarar as tuas enfermidades. Enfermidade, ela pode ser física, espiritual, não importa, está escrito. Aleluia. Vamos ver, continuar lendo a Bíblia. João 15:7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito. Quem está falando isso é o próprio Cristo. A pedra angular que sustenta o edifício não é Calvino, não é Lutero, não é nenhum dos que deram a sua vida pregando o Evangelho. Muitos missionários deram a sua vida pregando o Evangelho, mas eles não eram a pedra angular. A pedra angular é Jesus Cristo, que sustenta todo o edifício. Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Então nós temos que nos converter a Ele, somente a Ele. Aleluia. Se vós estiverdes em mim, quem está dizendo isso? É Jesus Cristo. Ele não está dizendo se vós estiver na igreja Vidas Transformadas.
Está entendendo? Ele disse: se vós estiverdes em mim, na palavra, e as minhas palavras estiverem em vós. Você tem prazer nas escrituras sagradas? Quanto tempo você medita nas escrituras sagradas? Você tem prazer em filosofar o que está acontecendo no mundo futebolístico? Ou você tem prazer em saber o que está acontecendo na bolsa de valores? O que você tem prazer em contar o último filme lançamento que saiu em Hollywood? O que você tem? As palavras de Deus estão dentro de você? Eu falo para você, falo para mim. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Não é filosofia não, querido. Não é filosofia não. Não adianta eu pegar os provérbios dos intelectuais. Eu tenho que ter a palavra de as minhas. Jesus está dizendo: as minhas palavras estiverem em vós. Pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito. Você quer pedir tudo para Deus? Você quer pedir, mas você, entendeu? Adultera a palavra. Você pede para Jesus, você pede para esse, você pede para aquele, você vai ali, você vai aqui e quer ser abençoado. Depois fala assim: eu amo Jesus. Se vós estiveres em nós, ele não foi isso que ele disse. Ele disse: se vós estiveres em mim, amém? Em mim. E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Tem que destruir a idolatria da religião, a idolatria da crença, da denominação. Tem que destruir a idolatria de exaltação à criatura. Estão honrando mais a criatura do que o Criador. Ainda querem protestar contra aqueles que estão fazendo coisa errada. Aleluia. Você não tem que protestar, você tem que crer nas escrituras. Aleluia. E imitar Jesus como filho amado. Pregar o que está estabelecido na eternidade, que é a palavra de Deus. Aleluia. Nós temos que tirar o veneno da panela, colocando farinha, e é a palavra de Deus. Então pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Tudo, Jesus está dizendo que pedireis para quem? Ao Pai, no nome dele. Vamos lá nas escrituras. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era no princípio o verbo e o verbo estava com Deus? Está falando de Cristo. Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, que é o Pai. E o verbo era Deus, que Jesus é Deus. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então no princípio, Jesus era o verbo. Então a palavra de Gênesis e Apocalipse é o verbo. Jesus é o verbo. Quando você valoriza a palavra como verbo, como o próprio Cristo, você vai parar de honrar mais a criatura do que o Criador. Se você está ouvindo a palavra pelo Espírito Santo através da minha pessoa, e só acreditar que você vai ser abençoado ouvindo as minhas ministrações, você está honrando a criatura e não o Criador. Mas se você ouvir as ministrações feitas pelo Espírito Santo através de mim, e colocar a tua fé não em mim, mas na palavra, você está honrando o Criador, não a criatura. Mas muitas pessoas, eles estão idolatrando o homem, chamam homens grande homem, grande homem. Nunca vi ninguém chamar homem grande homem, grande homem. Não tem grande homem não, não tem bom homem não. Nem o próprio Cristo aceitou, entendeu? A glória dos homens, nem aceitou ser chamado de bom. Ele diz: bom é Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui a palavra que tem que ser colocada, entendeu? Na nossa mente, no nosso coração. A palavra tem que ser, entendeu? O tudo para nós, porque a palavra é o próprio Deus. Então quando você pegar as escrituras, você tem que reverenciar a palavra e receber a palavra de Deus no seu coração, porque é muito mais importante ouvir do que falar. Muitas pessoas falam, ora a noite inteira, ora o dia inteiro, mas o mais importante é ouvir Deus do que falar com Deus. Falar com Deus é adorar Ele, louvar Ele, engrandecer Ele, aleluia. Mas ouvir Ele é muito mais importante. É muito mais importante.
Está pronto para ouvir, tardio para falar. Aleluia. Então eu quero ouvir Deus. Então como você vai ouvir? Através das Escrituras. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele era unigênito, o único filho. Mas quando ele morreu na cruz, ele deu para nós, entendeu, o direito de ser filho. E aí ele passou a ser primogênito. Mas eu não vou prolongar isso, porque a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quem que era o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade? O que é o unigênito do Pai? Não era filho único do Pai? Que está escrito aqui, que o Verbo se fez carne? Então, estamos pregando a verdade? Então leia aí a Escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o unigênito, vamos colocar assim. E o unigênito estava com o Pai, e o unigênito era Deus. É muito forte quando nós temos um discernimento espiritual e paramos de ficar esperando alguém apertar um botãozinho para me motivar a ter um estilo de vida melhor aqui na terra. Está entendendo? Pessoas que na verdade estão trabalhando como terapeuta, não como pregadores do Evangelho que transforma vidas. Se você crê nas Escrituras Sagradas, a tua vida será outra. Está entendendo? Será outra vida. Você vai fluir rio de águas vivas no teu ventre. É o que eu estou fazendo aqui, fluindo rio de águas. Vem tantos versículos no meu coração para me pôr aqui, que não dá para me pôr aqui os versículos agora, mas vem muito mais. Está entendendo? A hora, mas vai ter mais tempo, a gente vai estar ministrando. Então presta bem atenção. Você está entendendo agora? Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, que é Jesus. Então quando você lê a Bíblia, querido, você está lendo a palavra, você está com seus olhos no Verbo, que é Jesus Cristo. Então se está escrito, é porque é para você. Se está escrito, não é porque foi para um povo, é para você. Está escrito, é para mim. E para se cumprir as Escrituras, Marcos capítulo 1, versículo 30, eu peguei só esse verso em Marcos, uma passagem, que diz aqui: e a sogra de Simão, que é o Pedro, né, considerado o apóstolo Pedro, né, São Pedro, primeiro apóstolo considerado aí, né, pela religião e tal. Ele era casado, ele tinha uma sogra, sogra. Entende? Você vê como que os homens caem em contradição? Eu não vou entrar nesse mérito, mas e a sogra de Simão, que é o Pedro, tá? O São Pedro, o apóstolo, né, estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela: olha, a sogra de Pedro está com febre. Então chegando a ela, Jesus, né, ele chegou a ela, tomou-lhe pela mão, levantou e imediatamente a febre deixou, e serviu-os. E ela serviu ele. Ela foi curada. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, endemoniados. Trouxeram para quem? Para aquele que o profeta Isaías falou, entendeu? Que viria, o Salvador, o Cristo, o Messias. Ele veio para salvar a humanidade, tirar as enfermidades, as doenças, os demônios, tirar o pecado do coração do homem. Então trouxeram, e toda a cidade se ajuntou à porta. Cadê o Salvador? Cadê o Cristo? Este é o Cristo. Então onde está o Cristo hoje? Hoje ele está aí, está aqui. Ele é Espírito. Se você chamar por ele e adorar ele, ele está em qualquer lugar. E nesta hora que eu estou falando a palavra, a própria palavra, que é o próprio Deus, ela está curando a enfermidade, ela está libertando os oprimidos, porque é o poder desta palavra que faz milagre. Quando eu honro a criatura e não honro o Criador, entendeu? Então eu estou perdendo a bênção. Está escrito que Deus não vai ouvir a minha oração e não vai sarar a minha terra. Entendeu? O diabo pode fazer até algum sinalzinho aí de cura, algumas coisas, mas ele não pode perdoar os teus pecados, não pode te dar a vida eterna. Por isso que nós temos que crer nas Escrituras Sagradas. Então voltando ao princípio da ministração: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, parar de honrar mais a criatura do que o Criador. Deus me mostrou numa certa denominação uma sala, um quartinho que eles têm de oração,
E lá dentro daquele quartinho tinha grandes homens de cera, aqueles homens gigantes. Eu perguntei, mas o que é isso? Eu não entendia. É que nesses últimos dias o povo seria adoradores de homens. Adoradores de homens. Ainda que eles pregam a palavra, as pessoas adoram eles. As pessoas só de olhar para eles, adoram, se derrete. Eles falam qualquer palavra, eles recebem, porque aquele homem, ele se torna um ídolo. E Satanás, ele é perito em jogar essa feitiçaria, este encantamento, onde as pessoas olham para os pregadores, entendeu? E o diabo batiza aqueles povos, entendeu? Com uma idolatria, e eles passam a ter uma atração, uma coisa maligna, entendeu? E onde aqueles homens vão, eles correm atrás daquela multidão. Mas se for um homem que eles não conhecem, que vai pregar a palavra, eles nem vão. Eles só vão atrás dos seus ídolos, pregadores, cantores, artistas, entendeu? Então é um feitiço, está entendendo? Para que os homens saiam da palavra, porque a palavra é o poder de Deus, e nós temos que honrar a palavra. Sabe quando o avivamento virá no coração do homem? Quando ele entra no quarto dele, convertido na palavra, e tem o prazer de adorar a Deus e ler as escrituras. Então ali dentro do seu quarto, por que Jesus diz, entra no teu quarto? Porque você não ia chamar um mega pregador para ir pregar no teu quarto para você entrar no estado daquele de espiritual, de sobrenatural, entendeu? Então as pessoas pensam muitas vezes que está entrando no estado de sobrenatural, está sendo batizado com o lodo de Satanás, porque a sua fé não está na Bíblia. A Bíblia não tem mais, a palavra não tem mais poder na vida deles. O que tem é os homens. Então estão honrando mais a criatura do que o Criador. Então, como ministério apostólico, chamado para pregar a verdade, Cristo é a pedra angular que sustenta o edifício. Somente a Ele adorarás e somente a Ele servirás. Então está escrito na palavra, e nós cremos na palavra. Eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então é nessa fé que nós estamos. Nós cremos que quando uma cidade, uma vila, eles têm um lugar de adoração, e ali naquele lugar é segunda, ou é terça, ou é quarta, ou é quinta, eles vão faminto para adorar. Eles não querem saber quem vai cantar, eles não querem saber quem vai pregar, eles só sabem que eles vão adorar a Deus junto, eles vão ler a Bíblia junto, eles vão salmodiar. Isto é avivamento, quando todos se convertem à palavra de Deus, todos se convertem à palavra de Deus, e milagres acontecem com o mais humilde homem, com as crianças, com os pequenos, aleluia, justificado pelo sangue do Cordeiro. Porque está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Então se haver uma conversão generalizada de todos aqueles que se diz de Deus, em Cristo acabará as rivalidades, acabará as porfias, as imulações, as contendas, as perseguições. Quantos homens que se diz de Deus, manda fiscal nas outras igrejas pequenas para fechar essas igrejas, dizendo, manda os fiscal lá, porque sabe que aquele pastor está com uma igrejinha pequena, não tem um alvará ainda, não tem condição sonora, não tem e tal. Então eles mandam para fechar. Quantos homens que eles querem, de acordo com as empresas, como as empresas existem, que vende todo tipo vamos colocar uma aí, petróleo, quer dominar, ou quer fabricar um eletrodoméstico, eles querem monopolizar. Muitas vezes você compra uma marca, essa marca é de um dono só, tem 5 marcas, e as 5 marcas de um dono só, porque ele foi lá e comprou todas aquelas pequenas empresas e monopolizou. E na religiosidade do homem, eles querem dominar porque o reino deles é desta terra. Está entendendo? Então eles usam impiamente, porque eles não estão convertidos na palavra. Mas só que é o seguinte, a igreja viva, ela é de Deus. Ela é de Deus. E Deus é o defensor dessa igreja. Não é um deputado, não é um senador, não é um vereador, mas é Deus que entra com a sua espada de fogo. Por isso, quando haver a conversão a Cristo,
haverá unidade dos ministros, haverá unidade do povo. É um só povo, um só Senhor. Aleluia, aleluia, é o único Cristo. Aí está escrito: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia. Oh, quem que tem da resposta para o mundo é a igreja. É a igreja, é o povo que decide Deus. Esse povo tem que se converter a Cristo, somente a Cristo. E a esta palavra virá nesta nação. Aí cumprirá aquela palavra que não está aqui na minha tela. Aleluia. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Então depende de mim primeiro. Eu tenho que me converter, eu tenho que contagiar, eu tenho que viver essa verdade, eu tenho que ter esta autoridade para repreender todo o poder de Satanás, que é o espírito da mentira, que é o véu que coloca na mente das pessoas, e elas não conseguem enxergar as escrituras, nem ter prazer nas escrituras sagradas. Então fica aí esta palavra para você e para mim. Vamos nos converter a Jesus Cristo, vamos nos converter à palavra de Deus, vamos nos converter ao verbo que se fez carne. Aleluia. Diga comigo aí: Pai, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero me converter, Senhor. Eu tenho a minha mulher acima de Ti, eu tenho meu filho acima de Ti, eu tenho a minha casa acima de Ti, eu tenho minha denominação acima de Ti, eu tenho meu pregador predileto acima de Ti. Eu me arrependo de toda a idolatria. Eu tenho idolatria pelos dons, eu tenho idolatria pelas músicas, pelos cantores. Eu renuncio, meu Deus, eu renuncio e valorizo todos aqueles que Te louvam. Vou dar atenção para todos aqueles que Te louvam, vou honrar a todos aqueles que te louvam e Te exaltam. Pai, eu me rendo a Ti, renuncio toda a idolatria aos homens, toda a honra que eu dei aos homens acima de Ti. Eu não quero honrar mais a criatura do que Tu, ó Criador. Pai, eu me rendo a Ti nesta hora. Eu sei que a Tua palavra é a verdade, eu aceito a Tua palavra no meu coração. Eu aceito, Senhor, a Tua palavra. Eu aceito Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E Ele é o fundamento da minha fé. Ele é a pedra angular que sustenta a minha vida. Ele é o cabeça que governa a igreja. E eu estou sobre a Tua guarda e Sua proteção. Pai, eu Te agradeço, porque a Tua palavra veio no meu coração. E eu quero ser uma bênção, assim como foi os apóstolos, assim como foram meus irmãos, assim como são aqueles que Te adoram. Pai, eu Te glorifico e Te agradeço, porque a Tua palavra é a verdade, e eu recebo no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Maravilha? Você fez essa oração pela primeira vez? Você aceitou Jesus como Senhor da tua vida? Pode mandar para nós um e-mail, tá? edivaldo02@hotmail.com, ou apóstolo Edivaldo @igrejavidastransformadas.com.br. Entre no nosso site, né? www.igrejavidastransformadas.com.br. Quero cumprimentar você. Coloca a sua nota aí no YouTube embaixo, né? E no Facebook também, né? Estamos aí ao vivo. Aleluia, glória a Deus.